Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELB, Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 25, que trata das evocações. Antes, a Luciana vai fazer para nós uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Deixa eu colocar aqui, Luciana, só um segundo. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. E assim, vamos orar. Querido irmão Jesus, queridos amigos espirituais, querido Pai Deus, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por mais uma noite estarmos aqui reunidos para aprendermos como devemos fazer, como devemos praticar o bem, como devemos fazer para cada vez mais progredirmos, para cada vez mais crescermos nessa seara do bem que tu, querido Mestre Jesus, nos exemplificastes tão bem. Te agradecemos, Mestre, por todos os ensinamentos, por todos os exemplos que estão incutidos em nossos corações e temos a certeza que estamos buscando, nos esforçando a cada dia por sermos melhores, por tentarmos praticar, por tentarmos exemplificar esses ensinamentos. Agradecemos, querido Mestre Jesus, por essa doutrina, agradecemos por esses ensinamentos que o Espiritismo nos transmite, agradecemos por essa oportunidade desse estudo, que possamos envolver todos aqueles que estão aqui, que se dispuseram a estar conosco, trocando conhecimentos, aprendizados, e que tu possas, querido Mestre, envolver aqueles que não puderam estar hoje, que eles recebam as nossas vibrações de harmonia, de paz, que tenhamos uma noite agradável, repleta de paz, de harmonia. Fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. Vou passar para o Humberto. Graças a Deus. Vamos dar uma boa noite aqui para o seu Nilton Pereira, para Rita Maria, para Tânia Matos, para Aline Amorim,
para a Silvia Lanes, para o Eduardo Mesmer, para a Esther Risuto, para o Flávio Melo, para o Renato Mairinque, para o Alessandro Souza, para a Ana Lúcia, para a Dona Leovalda e para todos que estão acompanhando o estudo. Uma boa noite a todos. E a gente vai começar o estudo de hoje com o nosso irmão Sérgio, que vai começar aí a tratar para nós da segunda parte do capítulo de evocações. Boa noite, queridos irmãos. Como sempre gostamos de dizer, que é uma alegria muito grande estarmos juntos, aprendendo junto, lembrando sempre, isso é muito importante lembrarmos, cada um de nós, que todos nós somos estudantes, aprendizes, não temos mestre aqui, não temos nenhum doutor em doutrina espírita, né? Isso é muito importante nós lembrarmos disso e que nós carreguemos isso conosco mesmo, que a doutrina é isso. É a gente buscar sempre a humildade. Isso não quer dizer que ainda já somos humildes, mas devemos buscar sempre a humildade, a simplicidade, saber ouvir, né? Como os bons espíritos nos falam, evitar de todas as formas o melindre, né? O melindre dentro da casa espírita, ele é muito, muito prejudicial ao médium. Então, como eu já falei para vocês, eu faço alguns estudos na casa e muitas das vezes já fui chamado a atenção sobre assuntos, sobre como falar, como se dirigir, e eu sou muito grato a esses aprendizados. Então, todos nós estamos nesse caminho de aprendizado. Então, se um dia nós formos abordados e sermos chamados a atenção, sempre com muito carinho, né? A casa sempre chama a atenção da gente com carinho, né? Com amor, com muita vontade que a gente cresça dentro da casa, que a gente possa seguir em frente, mas que a gente tenha isso com muita simplicidade, humildade, e que a gente possa seguir em frente sempre. E aí, falando em humildade, em simplicidade, a gente fica assim extasiado, né, com a humildade e a simplicidade do nosso querido irmão Kardec, né? Porque ele, como educador, a gente sempre já fala aqui, ele sempre insiste nas questões, né? Ele não desiste, ele sempre está ali insistindo para que a gente possa cada vez mais se certificar do que estamos estudando. Então, ele faz perguntas a alguns espíritos superiores de várias denominações, né? de várias regiões, para buscar a confirmação do seu estudo, da sua pesquisa, né? Para que a gente possa seguir um caminho certeiro. Então, hoje, nós continuando aqui, falando sobre as evocações, com certeza vocês vão ouvir alguma coisa que foram faladas na semana passada, na semana retrasada, né? Então, em alguns itens aqui, ele até repete um pouco o que nós falamos semana passada. Então, eu vou fazer um desafio aqui com nossos irmãos. Eu não vou falar sobre isso agora, e mais para frente eu quero a resposta aí, quero ver quem pode nos ajudar nessas respostas aí. E aí, mais para frente, nós vamos ver as respostas. O Humberto vai ajudar a gente aí nessas respostas aí, né, Humberto? O Humberto vai dizer se está certo ou se está errado. A gente vai perguntar aqui, porque a Kardec pergunta aos espíritos que se pode, que o espírito que a gente evoca, né? Principalmente, nós vamos se deter muito naquela época de Kardec, né? Que havia uma necessidade muito grande de se evocar os espíritos, né? Hoje a gente percebe, né, das casas espíritas, que pouco se usa esse tipo de evocação. Mas isso não é proibido evocar os espíritos, mas pouco se usa. Mas na época, por questões das pesquisas, dos estudos, havia muita evocação, né? E a gente vê lá no livro no Céu e Inferno, né? Quantas cartinhas tem lá. Quem puder ler as cartas lá, das evocações que foram feitas lá por Kardec, pelos estudiosos da doutrina na época, é muito interessante, Então, Kardec pergunta aos espíritos que o espírito evocado sempre atende o nosso chamado? Ele sempre atende? Essa é uma pergunta que Kardec faz, e eu vou deixar essa pergunta no ar aí, que depois o Humberto vai responder. O Humberto vai ajudar a gente aí. E no caso da... Fala, irmão. O Renato está aí, Sérgio.
Ah, Renato tá aí, é isso aí, nosso obsessor. Agora nós vamos obsediar ele. Boa, Humberto. E outra coisa, no caso de negativa, né? No caso de uma negativa do espírito não responder, quais são os motivos que os levam, às vezes, a não nos responder a uma evocação? Então, fica aí essa pergunta, eu quero ver as respostas. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. São muitas perguntas, irmãos, então eu convido a todos, de coração, todos, que leiam essas perguntas e respostas, e depois, se ficar alguma dúvida, coloca lá no grupo, que a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir, a gente vai buscar ajuda aos universitários aí. Tá? Então, Kardec pergunta aos espíritos: pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Kardec faz essa pergunta aos espíritos. E os espíritos dizem simplesmente que toda a gente pode evocar os espíritos. Né? Toda a gente pode evocar, qualquer pessoa pode evocar os espíritos. Né? Não é proibido evocar os espíritos. Né? E aí a gente faz lembrar que nós falamos semana passada, né? Que quantas vezes, agora mesmo, nós evocamos os bons espíritos, né? Evocamos na nossa prece inicial que eles estejam aqui com a gente, que eles possam nos proteger, que eles possam nos iluminar, né? Que nós possamos interpretar o que eles querem que a gente aprenda, né? Porque, na verdade, todos nós estamos aprendendo junto. É engano de vocês acharem que o Sérgio, o Luciano, o Humberto, a Ludmila estão aqui ensinando. Nós não estamos ensinando, nós estamos aprendendo. Porque quando é dado para a gente esse estudo, é porque nós necessitamos aprender esses itens. Então, qualquer pessoa pode evocar. Nós acabamos de evocar, né? Eu perturbo, no bom sentido, o meu mentor espiritual. Quantas vezes... E aí, meu amigo espiritual, o que eu faço nessa hora? Me ajuda, pelo amor de Deus. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes nós fizemos isso, né? Quantas vezes nós evocamos ao nosso Mestre Jesus que nos envie um bom pensamento, que a gente possa ter um bom pensamento sobre aquela situação. Quantas vezes os Espíritos nos falam, né? E quando nós estivermos em situação difícil, entramos em oração, pedimos ajuda ao Mestre, né? O que o Mestre faria naquela situação? Então, não é proibido, não é necessário ser médium para evocar os Espíritos, né? Isso não quer dizer que eles vão materialmente nos responder, né? Ou através de psicografia, ou vão se materializar. Não quer dizer isso. Mas sempre estarão ali, né? Nossos entes queridos, que muitas vezes a gente fica buscando, todos nós buscamos uma comunicação do ente querido, mas às vezes ele não pode ainda, não está na condição de fazer uma comunicação, mas às vezes está do nosso lado ali, né? Nos apoiando, nos ajudando, lá no mundo espiritual, nos intuindo, nos protegendo, nos acalmando, enviando energias positivas, e muitas vezes está ao nosso lado, né? Quantas vezes nós sentimos ao nosso lado aquele ente querido? Poxa, eu estou sentindo... Quantas vezes eu já sentia que... Poxa, estou sentindo, parece que é a presença do meu pai aqui do lado. E muitas das vezes o está, né? Então, isso aí que é o interessante. E já tem alguma resposta aí, Humberto? Tem sim, Sérgio. Tem da Aline e do Alessandro. Tá? Então, vamos ver. A Aline colocou: prova ou punição para ele ou aquele que o chama. Então quer dizer que ela está dizendo que nem sempre ele pode responder, né? Ou por provação ou punição, né? Porque alguns espíritos estão passando por alguma situação de regeneração, se regenerando, se recuperando. Então, muitas das vezes, ele não tem condição ainda de nos responder, né? É isso? E o que o Alessandro falou? Não, nem sempre, porque existem os espíritos zombeteiros. Isso. É isso aí. Então, às vezes, né, aqui o nosso irmão falou que às vezes a gente evoca um espírito, né? Eu entendi assim, que a gente evoca o espírito
de um espírito superior, né? E muitas das vezes vem um zombeteiro, né? E ali, através daquela mensagem, se passar por outro espírito, né? Então, isso acontece realmente. E a gente, com o nosso estudo, com o nosso pouquinho de estudo, a gente já consegue distinguir alguma coisa já, né? A gente já consegue ter uma noção do que é um espírito zombeteiro, o que é um espírito de luz. É isso aí. Então, é isso. Os espíritos, nem sempre, quando a gente evoca aquele espírito, ele pode estar aqui presente com a gente, por vários motivos. Um dos motivos, a nossa irmã já falou aqui, prova ou punição, né? Punição é porque, às vezes, ele está passando por um momento que ele não pode realmente responder, porque ele está passando por fases de recuperação, ele está passando por um momento de rever as suas ações, e lhe é impedido fazer as comunicações. E outros motivos é só prova à vontade, não é mesmo? Às vezes o espírito não quer responder, é o livre-arbítrio, não é isso? Outros estão em missões, aí ele não pode largar a missão dele e vir responder a nossas vocações. Outros irmãos nossos estão em esferas inferiores, né, em mundos inferiores, aonde eles não podem, não encontram ainda, não tem condições de chegar até nós, não é mesmo? A Aline está dizendo que as condições que se encontram também influenciam. Poxa, isso que ela falou aí é fundamental, né? Às vezes a condição que o espírito está, às vezes o espíritozinho está lá passando numa zona do umbral ainda, está se recuperando ali, né? Tá passando por momentos difíceis, então ele não consegue nem perceber, às vezes, uma ajuda de um espírito superior, né? Quanto mais fazer uma comunicação. É só a gente voltar ali no André Luiz, né? Naquelas cenas de André Luiz, quanto tempo que André Luiz levou no mundo espiritual para poder começar a fazer uma comunicação, né? Ele passou por tantas coisas, ele tentou tanto, ele se esforçou tanto, que um dia ele conseguiu. E a gente entende que André Luiz tinha até essa missão, né? Porque André Luiz ele deu um salto, né, no mundo espiritual. Ele tinha mais ou menos isso programado na vida dele, mas mesmo assim vejam a dificuldade que André Luiz passou pelas condições materiais que ele carregava ainda. Então é isso aí. A Ana falando que eles também têm um livre-arbítrio. Caramba, poxa, aí, Humberto, vamos largar as perguntas aqui e vamos embora, rapaz. É isso aí, o livre-arbítrio. Às vezes, é só a gente pensar na gente. Às vezes alguém faz uma pergunta para a gente, ou nos chamamos para alguma coisa, né? Outro dia eu chamei a Luciana para vir no churrasco aqui, comer uma picanha, ela não quis vir. O que eu posso fazer? É brincadeira. Mas isso vai acontecer, hein? Mas então, é isso aí. É só lembrar da gente. Às vezes a gente é chamado para algum lugar e a gente não quer ir. Às vezes a gente é chamado a responder algumas perguntas voluntárias e a gente não quer responder. Então, perfeito aí. Está muito bom essas respostas, né? Então, eu marquei... Renatão falou alguma coisa aí? A evocação foi a base da doutrina espírita. A questão parte sempre da seriedade e responsabilidade daqueles que ali estão como intérpretes dos espíritos e dos que ali estão reunidos. Perfeito, Renatão. Aqui fala sobre isso também, né? Que reuniões sérias, reuniões que têm o intuito de ajudar, de trazer algo de bom para a humanidade, que haja amor, bondade e mediunidade com o Cristo, flui muito melhor as comunicações com os espíritos, né? Isso não tenha dúvida. Aqui eu marquei uma coisa também que às vezes fica um pouco de dúvida para a gente, né? Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: como podem os espíritos dispersos, né, na erraticidade, ele fala dispersos, assim, eles estão em todas as partes, como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos
ouvir as evocações que são dirigidas de todos os pontos do universo. Olha que pergunta sensacional! Olha que pergunta sensacional. Como é que pode o Espírito estar espalhado por todo o universo e a gente faz uma evocação, faz uma oração e o Espírito percebe aquela evocação e aquela oração? Como pode? Olha, isso foi pergunta feita para os Espíritos. Olha a resposta dos Espíritos. Que coisa interessante. Muitas das vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vos procuram, e que os vão procurar. Então, muitas das vezes, aqueles irmãozinhos são alertados. Olha, vai vir aí um chamamento aí. Olha que bacana, os mentores espirituais trabalhando lá no mundo espiritual também, né? Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, um choque do pensamento, como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na terra ouves a voz. Olha que interessante. Ele coloca aqui uma certa interrogaçãozinha, né? Que nós ainda, no nosso estágio em que nós estamos, hoje já um pouquinho mais adiantado, né? Com esses novos livros complementares que trazem novas informações, a gente já está mais abastecido sobre essas questões do pensamento, do fluido cósmico universal, como ele se movimenta, né? Mas ele nos coloca a condição de que ainda nós não temos condições de compreender totalmente como funciona essa relação de pensamento a pensamento com os espíritos, mas eles percebem esse pensamento. Então, nós não estamos sozinhos, né? Então, os espíritos nossos, familiares, aqueles amores, nossos amores, quando nós pensamos neles, eles recebem aquele choque de pensamento, né? Recebe aquela vibração. E quanto mais amor colocarmos naquele pensamento, mais aquele irmão vai receber aquele sentimento nosso, né? Esse pensamento, essa transmissão de pensamento seria um tipo de telepatia, perfeito. É um tipo de telepatia. Só que de uma forma muito mais sutil, né? Muito mais assim evoluída, muito mais elevada, né? Então, a gente costuma dizer que quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma oração para os nossos irmãos, os nossos entes queridos, que a gente faz com fervor, né? Ela atinge eles, aonde quer que eles estejam, até mesmo no umbral, das esferas inferiores. Eles percebem eles sentem essa vibração gostosa, essa vibração boa. Os bons espíritos nos dizem, né, os imortais, que quando a gente se recolhe ao nosso quarto ou no local onde a gente faz oração, e aí a gente faz aquela oração assim, né? Ah, meu senhor, muito obrigado, boa noite, e que eu possa ter uma boa noite. A gente faz uma oração supérflua, ele fala que nossos pensamentos não atravessam nem o teto do quarto, ele fica por ali mesmo, né? Mas quando a gente faz uma oração, não precisa de palavras bonitas, mas faz com um sentimento, com amor, com vontade, que aquilo chegue até aquele irmão, ele não existe barreiras. Não existe barreiras. Ele vai chegar àquele irmão, isso é certo. Os espíritos já nos dizem isso. Eles percebem e recebem imediatamente. É como se fosse um relâmpago imediato, né? E a gente vê isso lá naquele... Eu convido vocês a lerem lá no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, naquelas mensagens, como eles percebem imediatamente essa nossa comoção de amor por eles. É muito interessante, muito bom. Então, é isso aí. Então, o que faz mover isso tudo? É o fluido universal.
né? Aqui nós falamos a psicosfera, a atmosfera espiritual, aonde nós estamos mergulhados, né? Hoje, como encarnados, nós estamos mergulhados na nossa atmosfera material e mergulhados na psicosfera, porque nós somos espíritos também, né? Mas nós chamamos quando o espírito é encarnado, nós damos o nome de quê na casa espírita? Como nós chamamos? Coloquem aí, por favor. Como nós chamamos o espírito encarnado? Nós falamos que espírito é aquele que está desencarnado, está na erraticidade. Quando ele está no corpo de carne, a gente chama ele de alma, né? Para diferenciar espírito encarnado e espírito desencarnado. Mas é tudo a mesma coisa, né? Então nós temos que lembrar o seguinte: outras religiões chamam de outros tipos de denominações. Todo mundo está certo dentro da sua concepção. Como a gente fala, para os espíritos não interessa como você chama ele, se é de alma, de espírito, os espíritos evoluídos não interessa se você está chamando ele de São Joaquim, São José, isso não interessa, eles já estão acima dessas coisas. Então, o que movimenta tudo isso é o fluido universal. Vamos adiantar aqui, porque senão nós não vamos ficar parados aqui. Eles falam também que pode o espírito evocado negar-se a atender o chamado que lhe é dirigido. Isso nós já falamos aqui, então vamos pular essa parte, né? Que ele pode negar. Ele não quer falar. Eu não quero. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu não quero falar. Eu não quero falar com o Humberto, não quero mais falar com o Humberto, porque eu não me sintonizo mais com o Humberto. Então eu não quero mais falar com o Humberto. É o livre-arbítrio. Tá certo, tá errado? Quem somos nós para julgar, né? Aí é uma questão da espiritualidade, de como se procede ali, qual é o motivo, qual é a motivação dessa evocação, né? Tudo mais, né? Aí vamos até aí a gente já tinha estudado um pouco sobre isso, então nós estamos porque realmente está repetido, porque é repetitivo mesmo, tá? Se vocês continuarem estudando os livros, vocês vão ver que um interliga o outro sempre, e sempre um volta lá no livro anterior, não é mesmo? A gente está estudando aqui, a gente está sempre buscando lá o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vai lá no Céu e Inferno, a gente vai buscar o livro dos médiuns, a gente busca muito o livro dos médiuns. Quando é obras póstumas, a gente busca todos os livros. Então é muito interessante. A doutrina espírita tem essa forma, né? O Kardec colocou essa maneira mesmo, que ele chama de método Pestalozzi, né? Que é o método que você tem que aprender de qualquer jeito. E a gente estudando, a gente vai aprender, né? Graças a Deus nós tivemos Kardec. Mas tem um caso aqui que ele volta a falar de novo. Se há inconveniente de se evocar espíritos inferiores, se existe inconveniente, e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Corre esse risco? Ele disse: eles não dominam, senão os que deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos nada tem a temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não este a ele. Quer dizer, os espíritos superiores se impõem aos espíritos inferiores e não ao contrário, né? Agora, ele aconselha que, isoladamente, o médium não deva evocar espíritos inferiores. Olha que lição que estamos aprendendo. Então, aonde devemos trabalhar, vamos repetir novamente, aonde devemos trabalhar com mediunidade, com comunicações espirituais, com doutrinação espiritual, aonde? Dentro da casa espírita, né? A nossa casa, nós temos que fazer um lar de socorro. O que devemos fazer na nossa casa? O culto do Evangelho no lar, sem evocação, sem manifestações, né? O culto do Evangelho no lar, depois vocês procurem, se alguém quiser, depois eu mando aí pelo nosso site, pelo nosso grupo,
como se fazer o culto do Evangelho no lar, né? Se você entrar lá no site da nossa casa, tem lá a metodologia de fazer o culto do Evangelho no lar. Então, na nossa casa, nos nossos aposentos, devemos evitar esse tipo de evocação. Ele já aconselha aqui, já descarta essa questão. Outra questão também, que algumas pessoas têm dúvidas, se tem hora certa, tem hora marcada, tem dia, que tem hora melhor para se comunicar com os espíritos. Não existe isso, né? Tem pessoas que vão para lugares sombrios, para ter comunicações com espíritos sombrios, que vão para evocar espíritos sombrios. Isso não existe. Isso tudo eles caem, eles acham isso uma graça da gente, né? Da nossa ignorância, de achar que casas abandonadas são a casa mal assombrada, que lá vai ter os espíritos mal assombrados. Eles podem estar aqui do nosso lado agora, né, querendo nos assombrar, né? Basta a gente estar em sintonia com qual tipo de sintonia que nós estamos. Então, isso é pura misticismo, tá? Então, ele já descarta isso. Amuletos, qualquer tipo de amuleto, isso tem alguma influência sobre os espíritos? Nenhum. Eles também zombam desse tipo de prática que, às vezes, a gente utiliza. Mas isso não faz da gente criticar quem usa. Às vezes, a pessoa está usando um tipo de amuleto que ele está tendo tanta fé ali naquele amuleto que talvez tenha até mais fé do que eu que não use amuleto. A gente está aqui criticando. Nós estamos falando que para os espíritos superiores isso não faz diferença nenhuma. E nem os espíritos inferiores. Porque aquilo ali é material. Eles não vivem mais no mundo material. Tá bom? Então, meus irmãos, eu tentei resumir um pouco aqui. São 19 perguntas que o Humberto colocou para mim. Então, não tem como responder 19. Mas elas se interligam, né, Luciano e Humberto? Elas se interligam entre si. Depois, leiam essas perguntas e façam as perguntas aqui no nosso... Como vocês têm feito, está ficando bacana demais, muito bacana isso, a participação de vocês, a simplicidade, a humildade de vocês de reconhecer, né, que um ajudando o outro aqui, muito bacana. E leiam, façam as perguntas que o Humberto e a Luciana vão responder com certeza. Tá bom? Vou passar a palavra ao nosso irmão Humberto. E também tem o Mairim aqui para responder, né, Humberto? Ele colocou um comentário sobre a questão lá da transmissão do pensamento. Fala aí. Vou colocar aqui, os mais velhos, como eu e o Sérgio, sabe que um antigo toca-disco poderia emitir sons, mas se a agulha não estivesse boa, o som não era propagado. Perfeito. Isso aí diz perfeitamente. Só que eu não sou mais velho, não, tá? Você pode tirar isso aí. Eu sou bem novinho. Mas, novinho de espírito, né? Mas é isso aí. Nós somos instrumentos. Nós somos médios e instrumentos. Se a agulha estiver arranhada, não vai sair um bom som, né? Se o violão estiver desafinado, não vai sair um bom som. Então, nós temos que procurar se melhorar moralmente, estudar bastante, sermos pessoas melhores, que isso vai fazer o instrumento ser um instrumento melhor. Agora, quando a gente fala estudar, gente, não é a gente ser catedrático em doutrina espírita, não. Estudar isso é que nós estamos fazendo, lendo, pesquisando, fazendo perguntas, participando dos cursos. Isso aí é estudar, né? E aí nós vamos, aos pouquinhos, sendo um pouquinho... afinando esse instrumento. Obrigado, Humberto. Ô, Renatão, obrigado aí, irmão. Valeu, Sérgio. É interessante, né? Porque você estava falando da questão do número de perguntas. A gente, às vezes, fica na cabeça, né, que só o livro dos Espíritos é de perguntas e respostas. Mas o livro dos Médiuns tem muito disso, né? Tem muitas perguntas. Só nesse capítulo são mais de 50 que a gente está estudando aqui agora. E a gente vai dar continuidade à pergunta número 20. E Kardec pergunta assim para os espíritos: a evocação é agradável ou penosa para os espíritos? Eles vêm de boa vontade quando chamados? E a resposta depende. Depende do caráter do espírito e depende do motivo pelo qual os espíritos são chamados.
Então, os espíritos que ainda vibram na faixa do mal, eles vão atender de bom grado às reuniões onde eles podem dominar pelo medo, onde podem enganar, onde podem mistificar, ou onde podem fascinar as pessoas. Porém, eles vão se sentir contrariados nas reuniões onde não conseguem fazer isso. Nas reuniões sérias, esses espíritos eles podem se apresentar mal-humorados, irritados, descontentes, podem esbravejar, gritar, ameaçar, com o intuito de querer dominar pelo medo. Já aqueles espíritos sérios, eles vão acorrer de bom grado às reuniões sérias, as reuniões que têm um fim instrutivo, que têm um fim útil, e não vão atender aos chamados de reuniões fúteis, de reuniões motivadas apenas pela curiosidade ou pelos interesses pessoais. Os espíritos familiares, eles vão se sentir bem nas reuniões onde tem afetivo afeto, onde são lembrados com carinho e com respeito, porém, não vão atender de bom grado quando for uma reunião motivada pela curiosidade. Imagina você evocar um avô, uma avó, uma pessoa querida, e aí, em vez de você tratar de sentimentos afetivos, você trata de perguntas curiosas. Onde você escondeu aquele tesouro? Onde tem um dinheiro? O que eu devo fazer? Devo escolher esse caminho ou escolher aquele outro caminho? Então, passa a ser uma reunião consultiva, uma reunião de adivinhação. Esses espíritos eles não vão atender essa reunião de bom grado. Os espíritos frívolos, os espíritos levianos, também não sentem prazer em reuniões sérias. Eles vão buscar as reuniões onde podem se divertir, onde podem brincar. Eu lembro que, na época da escola, tinha uma brincadeira que o pessoal fazia com a caneta, onde as pessoas, os adolescentes, se reuniam e evocavam espíritos e apoiavam uma caneta no papel para a caneta responder. E a situação, é óbvio que não vai ocorrer a esse tipo de evocação um espírito sério. Pode até acontecer para dar um alerta, mas na maioria das vezes vai ser evocado espíritos levianos, brincalhões. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes é fácil a gente chamar um espírito, mas nem sempre é fácil afastá-lo depois. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Você quer falar alguma coisa, Sérgio? Eu vi que você levantou a mão. Não? Então... Não, obrigado. Beleza. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Na pergunta 22, Kardec pergunta assim: há necessidade de evocar os espíritos toda vez que desejarmos que eles se manifestem? Não. Não há necessidade de evocar os espíritos. Como o Sérgio comentou, hoje, a maior parte das comunicações nas casas espíritas são comunicações espontâneas, que é o que predomina hoje. Inclusive, as comunicações espontâneas é o que Emmanuel nos recomenda lá no livro Consolador, na questão 369, onde é perguntado para Emmanuel isso. E Emmanuel recomenda que a gente opte preferencialmente pelas comunicações espontâneas, porque dificilmente a gente vai conseguir reunir um grupo com a seriedade de Kardec, onde tinha um propósito de codificar a doutrina espírita. Dificilmente a gente vai conseguir ter um grupo onde a gente não vai ter mesclado interesses pessoais, interesses de curiosidade, com objetivos consultivos apenas. Então, por isso que Emmanuel recomenda que a gente dê preferência às comunicações espontâneas. Na pergunta 26, Kardec pergunta assim: a evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos espíritos maus? É interessante, você evocar um espírito em nome de Deus vai garantir que a gente consiga não evocar um espírito mau? Lá no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, é um livro muito interessante. Quem tiver interesse vale a pena ler, que fala de reuniões mediúnicas de esclarecimento e desobsessão. Ele cita um caso de um espírito que ele começa a falar num tom muito sereno. Então, a voz dele era doce, falava com calma, pronunciava frases mansas. E Hermínio Miranda pede para que eles teriam um bom grado de escutá-lo se ele viesse em nome de Deus.
o espírito ele não consegue pronunciar o nome de Deus. E aí, quando ele não consegue pronunciar o nome de Deus, ele bate na mesa e fala, acabou a farsa. Né? Agora, vocês vão se ver comigo. Aí continua lá a história. Mas, alguns espíritos, eles não têm pelo freio o nome de Deus. Né? Eles vão pronunciar o nome de Deus sem qualquer constrangimento. Alguns mais respeitosos não conseguem pronunciar o nome de Deus. Então, os espíritos falam que não é um freio o nome de Deus para todos os espíritos. Pode até ser para alguns, mas não para todos. Na pergunta 27, Kardec pergunta assim, podemos evocar vários espíritos ao mesmo tempo? Os espíritos respondem que sim, que pode, e se tivermos médiuns suficientes na reunião, os espíritos podem comunicar-se simultaneamente, respondendo às perguntas através desses médiuns. Na pergunta 30, Kardec pergunta, o espírito evocado simultaneamente em muitos lugares pode responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Ou seja, um espírito que é evocado em vários lugares ao mesmo tempo, ele pode responder a essas diversas perguntas ao mesmo tempo? E os espíritos respondem que sim, se for um espírito elevado. Porque o espírito elevado, ele consegue irradiar o seu pensamento para diversos lugares simultaneamente. Quanto maior a elevação de um espírito, maior o seu poder de irradiação. Né? O espírito até cita o exemplo de um sol, né? Que o sol é único, mas ele irradia sua luz para diversos lugares ao mesmo tempo. Porém, se ainda for um espírito inferior, muito apegado à matéria, ele só pode responder a uma pessoa de cada vez. Só pode estar em um lugar de cada vez, porque ainda não tem esse poder de irradiação. Tá? Então, aqui, essa pergunta vai depender do espírito. Se for um espírito elevado, consegue. Se não for um espírito elevado, não consegue responder simultaneamente a várias perguntas de lugares diferentes. Na pergunta 31, Kardec pergunta o seguinte, os espíritos puros, isto é, os que já terminaram a série de suas encarnações, podem ser evocados? Os espíritos respondem sim, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com homens de coração puro e sincero. Então, aqui é mais uma vez um alerta para nós termos atenção e não confiarmos em qualquer mensagem assinada por um espírito superior, apenas pelo nome conhecido. É sempre importante a gente analisar o conteúdo da mensagem, se esse conteúdo da mensagem ele está de acordo com os ensinamentos cristãos, está de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, para a gente não cair na mistificação, no engano. Na pergunta 33, Kardec pergunta, quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Os espíritos respondem, podemos fazer no próprio instante da morte, mas como o espírito se acha no estado de perturbação, só poderá responder imperfeitamente. Então, esse estado de perturbação é um estado que acomete o espírito após a morte do corpo físico. E esse tempo de perturbação é muito variável. Ele pode durar alguns instantes, como pode durar longos dias. Isso vai depender muito do grau de comprometimento, do grau de apego à matéria de cada espírito. Quanto mais apegado à matéria, maior é esse tempo de perturbação. Quanto menos apegado é à matéria, quanto mais é espiritualizado o ser, menor é esse tempo de perturbação. Tá? Então, também, isso aqui influencia na resposta que o espírito vai dar e no tempo que ele vai poder responder às perguntas se evocado. Na pergunta 35, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com conhecimento de causa, se quando viva ainda não tinha consciência de si mesma? E é interessante, porque a criança, a alma de uma criança,
é também um espírito, a criança é um espírito, que já viveu muitas vidas, que tem muitas experiências. Então, não é uma história em branco, né? Não é um começo ali. Na verdade, ela já viveu muitas vidas e tem toda uma história, um conhecimento que ela adquiriu nessas outras existências. Quando o espírito da criança, ao se libertar do corpo, ainda está sendo influenciado pela matéria, ele pode ainda responder como criança, né? Tem ali no seu linguajar características de criança, ou ele pode proporcionar isso numa mensagem para consolar um parente, um pai, uma mãe, um parente querido. Porém, se esse espírito da criança, quando desencarna, está completamente desligado da matéria, ele responde como um espírito. Isso também acontece com os casos de loucura, como Kardec coloca aqui, né? Então, isso vai depender do grau de influência da matéria. E, para terminar, Kardec pergunta, na pergunta 36, pode-se evocar o espírito de um animal? E os espíritos respondem que não. Após a morte do princípio inteligente, ele geralmente é logo utilizado para animar novos seres, né? E assim ele vai se elaborando, vai progredindo, até atingir a era da humanidade. E aí Kardec insiste nessa pergunta. Ele coloca assim, como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas tenham recebido resposta? E os espíritos respondem da seguinte maneira, evocai um rochedo e eles responderão. Né? No seguinte sentido, existem espíritos que estão querendo falar, estão querendo se comunicar, né? E vão aproveitar qualquer oportunidade para falar. Então, você evoca uma rocha, uma pedra, ele vai, se ele estiver ali disponível, com permissão e com vontade, ele vai se comunicar, vai falar. Né? E muitas vezes com o objetivo de enganar, de ludibriar, ou não, até às vezes para dar um alerta também. Kardec cita aqui o exemplo de uma situação que foi para dar um alerta. Né? Mas a rocha, o animal, eles não podem ser evocados. Bom, vamos ver aqui as mensagens, os comentários. Renato colocou assim, não, tem uma antes dessa, vamos lá. Precisamos estudar e não apenas armazenar conhecimento, pois podemos virar apenas livros empoeirados. A mensagem inicial falou sobre isso, né? Não somente fazer, mas praticar. Já perceberam que, dependendo do ambiente em que estamos, se emitimos palavras sérias e edificantes, somos achacalhados e até ofendidos? É a questão da simpatia, né? A questão das simpatias e antipatias. Né? Às vezes a gente emite uma palavra que não é bem-vinda naquele ambiente, né? E vice-versa. Às vezes a gente está num ambiente onde a gente não se sente à vontade. A Selma colocou que a criança não é uma folha em branco. É aquilo que a gente estava comentando, não é. A criança é um espírito, né? Que tem a sua história, que tem as suas conquistas, que tem as suas virtudes, que tem as suas sombras a serem melhoradas. A sintonia e os objetivos daqueles que pretendem comunicações sérias devem seguir pelas mesmas bases, certamente. Um divisor de águas para todos que desejem servir na mediunidade, diálogo com as sombras. Isso é verdade, esse livro é muito bacana, esse livro é muito interessante. Né? Ele trata de casos práticos, numa reunião de esclarecimento e desobsessão, e vale muito a pena a leitura. Então, todos aqueles que se interessarem, essa dica aí do Renato, ela é muito legal e muito importante. Então, vou passar a palavra para a Luciana, que vai continuar no nosso estudo. Boa noite a todos. Bom, o item 284, ele começa falando evocações de pessoas vivas, né? E tem um capítulo interessante lá na Revista Espírita, que eles evocam um médico, né? Que o próprio Renato, né? Que já facilitou esse livro, né? Pode até, né? Se quiser ajudar. Hoje a gente está pegando no pé do Renato. E fala do Dr. Vignal, né? Que ele foi evocado, né? Enquanto ele estava vivo, né? E numa das evocações, esse doutor, né? Foi evocado e compareceu, né? Em espírito numa dessas sessões, né? Do trabalho da Revista Espírita. E aí
eu vou fazendo umas comparações, né, para a gente ver na prática, né, o que no estado de espírito, né, o que essa pessoa trazia de conhecimento. Bom, na questão 37, os espíritos vêm falar para a gente que a encarnação, né, o fato de eu, Luciana, o Sérgio, Humberto, todos vocês aí estarem encarnados, ele não constitui obstáculo, né, para a evocação, né, de um espírito, do nosso espírito, né? Então, caso esteja acontecendo uma reunião mediúnica e queiram evocar o nosso espírito, né, para que compareça a essa reunião, e lá a gente participe, né, de alguma forma, a gente, nesse caso, como estamos encarnados, é necessário que estejamos adormecidos, né? Então, por que isso? Porque como nós estamos presos no corpo físico, né, a questão material, ela atrapalha, né? A questão material, ela é um empecilho, né? No caso, se nós estivéssemos acordados, né? Para que acontecesse esse deslocamento, né? E entrássemos aí no mundo espiritual e tivéssemos aí contato com o mundo dos espíritos, nos comunicando ali, né? Numa reunião mediúnica. Então, o que os espíritos colocam para a gente é que no momento ali que ocorre essa evocação, que a gente participe dessas reuniões, é necessário, sim, que o nosso corpo esteja adormecido, né? Mais para frente tem uma outra questão que fala que poderia acontecer o corpo estar em estado de vigília, e aí tem uma nota, né, dos espíritos falando que poderia, mas que geralmente é induzido ao sono, né, o nosso corpo físico. Bom, na questão 39, o estado que se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado dorme ou cochila. E aí, esse doutor Vignal, ele comenta que ao se deslocar, né, para realizar a comunicação, o seu espírito, né, se desloca para a sessão lá da Revista Espírita, né, dos estudos da Revista Espírita, para ele realizar essa comunicação com a equipe lá de Kardec, ele verifica o seu corpo adormecido, ou seja, ele se desliga do seu corpo material e verifica ali o seu corpo deitado, quer dizer, ele estando em espírito. E aí ele vai até o local para fazer ali, participar daquela evocação, tá? É interessante, né, que falar, mas agora tem a ver, e que essas evocações, né, Kardec junto com os espíritos colocam que elas servem muito para estudos psicológicos, né? Porque quem tiver um tempinho e puder até acessar pela internet, quem não tiver o livro da Revista Espírita para poder, né, ler o capítulo, é bem interessante o diálogo que acontece com esse doutor, porque através dessa reunião, dessa evocação, a gente percebe o interesse, né, dos médiuns, dos estudiosos ali, né, da sociedade parisiense, em saber o comportamento, como se comporta aquele espírito, né, numa sessão de evocação, né, de um espírito de uma pessoa viva, né? Então, não é uma curiosidade, mas sim tendo conhecimento, querendo conhecer, né, adentrar nesse campo, né, perceber como que ele enxerga, né, com o seu espírito, porque se a gente parar para pensar, é diferentemente de um espírito que está desencarnado sem o seu corpo físico, né? Porque lá, quando a gente fomos evocados, então estamos lá em espírito, e o meu corpo, Luciana, está lá vivo, dormindo, né? Mas tem aqueles espíritos que estão ali, estando comigo, que estão desencarnados, que não têm mais seu corpo físico. Então, nesses diálogos que acontecem, essa equipe de estudos procura tentar entender como que esse doutor Vignal enxerga os outros espíritos, né? Como que ele sente o cheiro, como que ele, né, se comporta. Então, é interessante, sim, para que a gente consiga até entender, né,
esse comportamento a nível de um estudo, né? Mas que os espíritos colocam nessa questão do Livro dos Médiuns, bem interessante para a gente, que essas evocações, elas são importantes sim, mas que sejam para questões de estudos mesmo, né? E aí, mais à frente, na questão 41, fala assim, caso sucedesse que durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido, o espírito seria avisado e seu espírito voltaria antes que a morte se consumasse. Então, caso eu estivesse lá, reunida, fui evocada, meu espírito está lá e meu corpo está aqui na cama dormindo, de repente eu levasse um golpe, será que isso poderia acontecer? E aí os espíritos vêm informar para a gente que não, que eu, né, seria avisada e retornaria. De que forma? Quem é que faz essa comunicação? E aí Kardec, né, tanto no Livro dos Médiuns quanto no Livro dos Espíritos, ele vem explicar para a gente que tem aí um fio, né, luminoso, né, um cordão, né, fluídico, que liga o nosso corpo ao nosso espírito, né, que André Luiz, até no livro Nosso Lar, né, uma certa ocasião, quando ele estava conhecendo o campo, né, ele verificou vários espíritos com esse rastro luminoso e se espantou achando que eram fantasmas, né? E ele já desencarnado. E, na verdade, eram espíritos, né, encarnados que estavam em desdobramento. Então, quando a gente se desliga, quando encarnados, quando nos desligamos do nosso corpo físico, nós permanecemos com aquele cordão fluídico que liga o nosso corpo. Então, André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele viu esses espíritos, ele se assustou, porque até então os espíritos que estavam ali convivendo com ele não tinham esse rastro luminoso, né? E daí ele foi entender, né, que aquele rastro fluídico, aquele cordão fluídico, é o que liga o espírito ao corpo. Então, Kardec, os espíritos vêm explicar para a gente que esse cordão é o responsável pela comunicação entre o corpo e o espírito. E o próprio Dr. Vignal, nesse diálogo aí, né, com essa equipe lá da Sociedade Parisiense, vem relatar isso, que tudo o que acontecia com o corpo dele era comunicado ao seu espírito, né? Então, por isso que se acontecesse alguma coisa que tivesse, né, para acontecer com o seu corpo, o espírito seria logo encaminhado ao seu corpo, tá certo? E aí também esse doutor Vignal esclarece lá para a equipe que seria muito, né, ele fala assim, é uma lei muito sábia, sem a qual, quando fora do corpo, muitas vezes hesitaríamos tanto em voltar para ele, que faríamos disso um pretexto para nos suicidarmos hipocritamente, né? Por quê? Porque muitas das vezes, né, aquele espírito que está fatigado, está passando por alguma dificuldade, por algum, né, que não quer retornar para aquele corpo, seria muito cômodo, né, ficar preso no mundo dos espíritos e não retornar, né? Então, as leis são sábias, né? Deus, né, quando criou os fluidos, quando criou, né, o perispírito, tudo é muito bem conectado, né? As leis são muito sábias, né? Porque realmente seria muito interessante. Eu, como espírito, não quero retornar para aquele corpo, estou cheio de problema, né? Desistir, vou ficar aqui no mundo dos espíritos, que aqui é melhor. E aí eu não retorno. E aí seria muito cômodo, né? Então, esse doutor Vignal vem trazer também essa outra visão, né? Na questão 44, Kardec coloca, né? Evocada uma pessoa viva, conserva a lembrança da evocação depois de despertar? E os espíritos dizem que não. Só o espírito daquela pessoa que sabe, né? E que ela pode ter uma vaga lembrança, pode achar que foi um sonho, né? Mas que não, que normalmente ela não teria, né? Não saberia, né, exatamente o que aconteceu, tá? Na 47,
Kardec pergunta: poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? E aí os espíritos respondem: algumas vezes será possível, por não se encontrar preso à matéria. Então, quando nós não estamos presos à matéria, acabamos por ser mais acessíveis, né? O nosso espírito, ele está despido, né, desse obstáculo que é a matéria. Então, muitas das vezes, ali, uma conversa, né, um diálogo que acontece ali, podemos sim, né, trazer lá para o nosso inconsciente e ir lá trabalhando e tentando modificar, né? A questão material, gente, ela tem esse peso, né, realmente, né? Quando a gente fala da matéria, a gente realmente fala da questão do peso, né, dessa dificuldade. E esse doutor Vignal, a equipe lá faz uma pergunta interessante para ele, né? Que pergunta para ele se naquele momento, em espírito, né, ele poderia julgar da saúde e da doença de uma pessoa, tão seguramente quanto no estado normal, quando ele está, né, com seu espírito no corpo, normalmente, né? Porque ele é um médico. E aí ele fala que ele informa que julgaria com mais segurança em espírito, ou seja, ele em espírito poderia julgar com mais segurança vendo uma pessoa, um espírito, uma pessoa sobre a sua saúde do que quando encarnado, né? Justamente por quê? Por causa dessa questão da materialidade, né? Que nos impedem realmente de ver além, né? Que acaba criando uma dificuldade, né? Na questão 51, Kardec pergunta: pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se acha no seio materno? E aí os espíritos respondem: não. Bem sabeis que nesse momento o espírito está em completa perturbação, né? Que a gente sabe que ali no momento da concepção, que há essa união do espírito com o corpo, que há toda aquela, né? A gente tem o livro, né, que fala do Segismundo, né? Missionários da Luz, que reporta muito, muito bacana mesmo esse momento da concepção. Então, assim, quem quiser também, o próprio livro dá lá, né, a referência no Livro dos Espíritos, para dar uma lida. Então, esse momento, os espíritos dizem que não haveria condições, porque o espírito está ali no momento de perturbação, tá? Na questão 57, que eu achei assim, muito importante, porque eu acho que a gente tem que estudar e a gente tem que abrir, né, os nossos horizontes, né? O Kardec pergunta assim: quando nos momentos mais inoportunos experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? E aí os espíritos respondem: pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes, não há nisso senão um efeito físico. Quer porque o corpo tenha necessidade de repouso, quer porque o espírito precise da sua liberdade. Então, o fato, né, de repente, durante o dia, né, acabei de acordar, estou com sono, e estudei ontem sobre evocação, estão querendo me evocar. Não, gente, não é assim, né? Isso aí é mais porque o seu sono não foi completo, né? Você não dormiu o suficiente, né, do que está sendo uma questão de evocação, né? Então, às vezes a gente, né, estuda, né, um capítulo e aí já acontece alguma coisa, a gente já associa, já acha que tudo pode ser aquilo. Não. Então, que a gente entenda, né, que essas, como já foi dito pelos nossos amigos Sérgio e Humberto, que isso acontecia muito, né, porque era necessário há tempos atrás, né? E para a gente entender um pouco mais sobre a doutrina, sobre esse outro campo, né, de comunicação, que é de um espírito, de uma pessoa encarnada, mas que seja entendido como um estudo, né? E não que a gente fique, né, achando que pode acontecer com a gente, né?
tá mais para ser uma questão fisiológica mesmo, né? Foi um sono mesmo. E o último item, que vem falar um pouco, até a nossa amiga já falou a questão da telepatia e tal, vem falar da telegrafia humana, né? Que é o item 285. E essa telegrafia humana, ela nada mais seria do que a comunicação à distância, né? Entre duas pessoas vivas, né? Que se evocam reciprocamente. Essa evocação ela é provocada através da emancipação da alma, né? E aí ela vem, se manifesta e o espírito dessas pessoas poderiam se comunicar através da escrita ou através de outro meio de comunicação, tá? Mas os espíritos eles vêm nos dizer que a telegrafia humana ela será um dia o meio mais comum, né, o meio de comunicação mais comum entre os homens. Mas quando isso só vai acontecer quando nós estivermos mais puros, né? Quando nós estivermos menos materializados, mais moralmente evoluídos, né? Como em alguns mundos, né? Já possui, né? Então, por aqui ainda está difícil, mas a gente ainda tem que evoluir um cadinho para conseguir isso aí, tá? Mas que existe, né? É uma questão, sim, que os espíritos colocam para a gente, que pode acontecer, mas que deixa aí essa condição, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro, né? Se tiver algum comentário. O espírito encarnado, por conta de sua ligação pelo laço fluídico, sempre retorna ao corpo, seja por algum fato material ou na situação espiritual. É automático, exatamente. É isso mesmo, Selma. Muito bom. Então, eu vou... Quer falar mais uma coisa, Luciana? A gente pode... Não. Tá, então, obrigado, Luciana. A gente vai estar aqui encerrando. A gente agradece a participação de todos, mais uma vez, pelos comentários, pela presença, pela participação. E é sempre muito agradável, como o Sérgio sempre comenta, né? A gente está aqui estudando e aprendendo juntos. A gente convida a todos a estarem presentes na próxima segunda-feira e vamos fazer nossa oração para a gente poder estar encerrando. Vou fazer aqui, tá? Senhor Jesus, elevamos o nosso pensamento em conjunto, agradecendo por esse momento de estudo, de aprendizado, pelas oportunidades que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por toda a beleza que nos rodeia, pela beleza das plantas, das flores, dos mares, do céu, das montanhas, onde em cada canto da natureza há uma beleza, nos convidando a refletirmos sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa herança de Deus. Obrigado, Senhor. Rogando ao Senhor que possa amparar a cada coração aqui presente, aliviando as dores e renovando a esperança e a paz em cada um. Rogamos também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por todos que estão passando por alguma dificuldade nesse momento, que possam encontrar em Ti o alívio para as dores, para os sofrimentos. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, uma ótima segunda a todas e uma excelente semana.